Lá em Pinheiro, no estádio Rodrigo, desculpa, qual é o nome do Costa estádio? Rodrigues. Costa Rodrigues. A gente estava conversando aqui em off, falando de outros estádios, aí deu aquela bagunçada. No Costa Rodrigues, o Motoclube já se encontra em Pinheiro, visitando o Búfalo da Baixada, e Tadeu Nunes quer vencer, pontuar, porque falei isso aqui ontem e antes de ontem também. Motoclube, na minha opinião, briga nesse segundo turno para não ser rebaixado pelo time que tem, pelo futebol que apresentou e pela fragilidade também. Infelizmente, o Pinheiro, inclusive, é um dos clubes que mais se reforçaram nesse segundo turno. Inclusive, tem mais 2 reforços que vamos apresentar já para vocês. Motoclube de São Luís não apresentou reforços, além do Léo Silva, que caiu no bid. Detalhe, caiu no bid, mas apenas hoje, ou seja, não pode jogar, porque, segundo as regras da CBF, tem que ser com 24 horas de antecedência. Se eu estiver errado, Tadeu Nunes me corrija. É um dia antes, né? Então ele não pode entrar no jogo hoje. Vai ser um bom reforço? Vai. Restamos saber qual será o Léo Silva, que é o Léo Silva que nós estamos acostumados a ver, né? Aquele jogador, ou se vem outro jogador devido à idade. Isso aí tudo a torcida do Moto vai aguardar quando ele entrar em campo. Agora, quanto ao Pinheiro, o que você falou, passa muito pelo jogo de hoje, né? O jogo de hoje é muito importante para o Moto. Como vai terminar o jogo, se o Moto vai conseguir pontuar. Mesmo lembrando aquele jogo do Sampaio Correia e Pinheiro, lá em Pinheiro, que o Sampaio ganhou por 2-0, perdeu gols, até penalidade eles desperdiçaram lá, mas receber o Moto é uma motivação a mais. Lá tem Márcio Diogo, tem jogadores interessantes, então eu vejo jogo muito difícil para o Moto. E tecnicamente, né, existe uma diferença entre o Sampaio e o Pinheiro, e entre o Motoclube e o Pinheiro existe uma outra diferença técnica, né? Ainda mais o jogo lá no Costa Rodrigues, né? O gramado que o time vai jogar, mas o gramado é ruim para todos os dois, sim. Mas o Pinheiro treina lá todos os dias da vida dele, então o Pinheiro está mais acostumado com o gramado. E a torcida do Pinheiro lá, de Pinheiro também vai fazer a diferença. Então eu acredito um jogo muito difícil. Se o Moto conseguir um empate, vai ser muito bom para a sequência do campeonato, para os interesses do Moto Clube. Eu arrisco a dizer, e nem arriscar, né? Mas coloco essa opinião aqui, que para mim o Pinheiro é amplamente favorito nesse confronto hoje, por jogar em casa, por estar com um time mais reforçado, por ter uma apresentação do futebol, inclusive, na minha opinião, melhor do que o próprio Motoclube nesse início de campeonato. Você vê também dessa forma ou vê mais equilibrado, enfim? Não, eu vejo até mais equilibrado. Porém, pela vantagem de jogar nos seus domínios, eu acredito que o Pinheiro pode até ser o favorito, na minha opinião, por isso. Por estar com esse favoritivo ter jogado em casa. O Pinheiro que reclamou muito que na primeira tabela não ia fazer 2 jogos fora, e no início do campeonato ele fez 2 partidas fora e não conseguiu se classificar. Isso a diretoria do Pinheiro reclamou muito. Então esse jogo em casa é importante também para o Pinheiro. Se o Pinheiro perder, sim, eu acho muito difícil a classificação. Se o Moto perder também, aí vai ficar difícil também o Moto chegar numa final de campeonato do segundo turno. O detalhe desse segundo turno, que não são mais 3 jogos, como foi no primeiro, são 4 jogos. Isso. Ou seja, nós temos 12 pontos em disputa. Uma margenzinha um pouco mais interessante para poder, quem sabe, cometer um erro ali, ou perder 1 ou 2 pontos no empate, enfim. Só que, no caso do Motoclube de São Luís, não pode mais acontecer de perder pontuação. Por mais que o Motoclube viva nesse momento que vem vivendo, essa crise entre diretoria e torcida, um elenco que ainda não mostrou que pode ser capaz de dar esperança para a torcida, de buscar uma final de competição, de, quem sabe, vencer o seu arquirrival como o Sampaio Correia. Enfim, ainda não deu essa esperança, por mais que a comissão técnica sobre o técnico Wallace Lemos seja muito bem capacitada, e a gente conhece a capacidade do Wallace, porque já passou aqui em 2019 como uma das melhores campanhas do Moto, por mais que não tenha vencido nada. Aquela coisa, né? É engraçado porque o Moto, eu estava lá em 2019, houve 2 derrotas, para o Imperatriz na final, para o Floresta, que foi eliminado da Série D, e contra o ABC lá em Natal. Na segunda fase da Copa do Brasil foi um empate, né? O Moto fez 2-0, poderia ter feito o terceiro se o árbitro não tivesse fez vista grossa por uma penalidade clara que o Moto teria ali no final do primeiro tempo, iria para o vestiário com 3-0, aí ficaria mais difícil. O ABC empatou no segundo tempo 2-2, nas penalidades o ABC foi melhor. Agora, nesse jogo, quem tiver a oportunidade de assistir no YouTube, eu nunca vi, né? Não quis nunca ver, a torcida lá fez a diferença, né? Lá fez a diferença, assim como a torcida do Pinheiro pode fazer a diferença guardando as devidas proporções. E a expectativa hoje é casa cheia lá no Costa Rodrigues. Entrei em contato com a assessoria de comunicação do clube, perguntando sobre a questão das torcidas, enfim, falou que ingressos praticamente esgotados, eu falo o valor de R$20 ali, acessível, né, para o público de Pinheiro, talvez casa cheia, que pode complicar um pouquinho mais. E o detalhe que eu queria te perguntar é sobre a
os próprios jogadores, né? Coloca aqui pra gente rapidinho a escalação do Pinheiro. Se a gente já tiver ela pronta, coloca aqui pra gente na tela, por favor, porque, na minha opinião, 2 jogadores que podem desconcertar bastante o sistema defensivo do Motoclube de São Luís. O próprio Márcio Diogo, sim, Neto, que nessa partida vai jogar ali no meio campo também, e o próprio Edayan, rapaz. O Edayan tá no Pinheiro, a gente sabe que ele saiu, né, do Cordino, foi para o Pinheiro, vem marcando gols nos amistosos, inclusive o último amistoso do Pinheiro. O Pinheiro venceu por 4-0, com 2 gols de Márcio Diogo, assistência, aquele show que o Márcio Diogo sempre consegue fazer nos amistosos. Mas, pelo que vem sendo treinado nos últimos dias, essa é a provável escalação inicial do PAC. Aí o Marcelo Passos, né, que eu até perguntei e depois eu fui confirmado que o Marcelo Passos é filho daquele Marcelo Passos do Santos, lá em 96, 95. Ele deve ser o cabeça de área, junto com o Vitor Pereira. E o Márcio Diogo vai ser o homem no meio. O Márcio Diogo, no Mota, ele jogava pelo lado esquerdo, sim, né? Naquela faixa no corredor da esquerda. Mas aqui no Pinheiro, ele vai jogar pelo meio. Aí o Neto também vai ajudar o Márcio Diogo nessa armação, mas muitas das vezes vai chegar lá no ataque e ficar os 3 lá. Então, o Kleber Pereira, aquele mesmo Kleber que surgiu no Maranhão, surgiu em outras equipes, é esse mesmo Kleber Pereira, sabe fazer gol, se facilitar ele faz gol. Então ainda tem o Adriano, né, que pode até aparecer no início da partida ali, sendo titular. Então o time do Pinheiro, tecnicamente, principalmente do meio para frente, é um time muito interessante. E aí, em contrapartida, temos o Motoclube de São Luís, escalação do Moto na tela pra gente, por favor, para dar essa analisada, sob o comando técnico de Wallace Lemos. No gol, Éder, lateral direita, Arlen, Iago Ramon e Luiz Felipe fazendo o miolo da zaga, Maxwell na lateral esquerda, Serginho, Juninho Arcanjo e Fernando, aqui está invertido, né? O Juninho Arcanjo, que é mais o homem de frente de criação. E no ataque, Ronald Camarão, Macuri e Johnny. Aí troca, né, o Johnny pelo Mucuri. O Johnny é o centroavante, o Mucuri cai pelo lado. Não jogou bem quando o Sampaio correu. O segundo gol foi originado pelo pênalti, foi um erro de passe dele. Aí foi uma sequência, todas as 3, 4 vezes que ele pegou na bola, ele perdeu a bola e trava o contra-ataque, mas é um jogador que aparece para jogar. O Fernando falha muito na marcação no meio de campo do Moto, dá muito espaço na frente, aí já que ele é um cara que ele é o volante, aí onde eu vejo o lado fraco do Moto, Luiz Felipe e Maxwell. Aí esse lado esquerdo do Moto ali é o deficitário. O deficitário, Márcio Diogo, Neto, jogadores caírem por ali pelo lado direito do seu ataque vai complicar. Eu gosto do goleiro, o Éder, seguro, né? O Ronald nós já conhecemos. E o lateral direito, o Arley. Ele é um jogador muito esforçado que chega. Então, aí não vai ter problema. Mas o Maxwell e o Luiz Felipe ali tem que tomar muito cuidado. Então é isso, os 2 times escalados também lá em Pinheiro, no Costa Rodrigues, tanto o Búfalo da Baixada quanto o Motoclube de São Luís. Jogo a partir das 7 horas da noite, jogo do Sampaio Correia e São José a partir das 8h30 da noite aqui em São Luís, no estádio Castelão. Rápido intervalo, na volta tem informações da LBF.